noite, Gabriel. Já vai encaminhando aí que a gente já vai chamar o nosso convidado. Ô, Junião, já te chamo. VTR Oliveira, boa noite. Opa! Opa, Júnior, boa noite, meu querido. Tudo bem por Tudo aí? bom, meu amigo? Tudo bem, graças a Deus. Ajeitar a Você, luz, tá boa? Você não? para mim tá tranquilo. Você tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo Sim, bem? tem aqui um pouquinho. Tô ouvindo bem. Tudo Então, ótimo. beleza. Ô, Júnior, Prazer participar primeiramente, aí, cara. Obrigado pelo isso. convite. E eu que agradeço, cara. Primeiramente, agradecer aí por ceder o seu tempo, né? Sabe que hoje em dia o tempo é muito precioso para todos. Então, eu queria te agradecer muito aí. A gente bater esse Tá. bate-papo legal aí e ao longo aí da nossa live a gente vai dando um alô aí para alguns amigos nossos, alguns amigos seus. Também fica à vontade aí. Se vê Pois o é, pessoal entrando. tô sabendo que a gente tem um grande amigo em comum, né? Quem Aí na é? tua. Não, Rubão? Rubão, né? Que é teu amigo? Rubens? Opa! Rubão, e eu acho que nós temos mais um em comum, que é o Marco Túlio, lá de BH. Ah, verdade, o Marco Túlio, é. Muito tempo que eu não vejo, aliás, mas o Rubão é uma figura que sempre estava presente no Jogo das Estrelas. Ele era tipo aquela figurinha carimbada, sabe como é que é? Mas Sim. ele abandonou um pouquinho a gente, cara. Tem alguns anos que ele não vai. Aliás, é bom que ele assista isso aqui depois aí, se ele não estiver aí, mas depois ele assiste, para dar um puxão de orelha nele, que agora com o negócio de DJ é fogo, né? O cara sumiu. E ele está em Portugal agora. Mas o Rubão é parceiro, inclusive a gente teve o prazer de trabalhar junto, eu como auxiliar técnico e ele como gestor aqui no Esporte Clube Taubaté, e agora ele está lá, né? Ele, a Cláudia e o Ah, legal. Mateuzinho tá lá em Portugal agora. É, eu vi que ele estava no Taubaté há um tempo atrás, eu acompanhei lá o trabalho dele, bem bacana. Exatamente. Então, eu queria te agradecer muito e a gente bater esse bate-papo legal. E logo, lógico que o futebol iniciou na sua vida, né? A gente não pode deixar de falar na figura do seu pai, que dispensa comentários, não só como craque que é, mas como a pessoa que é, né? Eu tive o prazer uma vez de acompanhar um atleta até aqui de Taubaté, acho que você deve conhecer bem, é o Eber. O Weber, o que, o atacante? Eber atacante. Sim, sim, Nós claro. somos, nós somos parceiro aqui. Uma época a gente foi acompanhar um jogo dele lá e a gente acabou encontrando seu pai no estacionamento e realmente dispensa comentários da pessoa que é, a humildade que é. Mas eu queria que você falasse e comentasse para o pessoal como que surgiu realmente o futebol, além desse, né, do seu pai na sua vida, de você ter pegado ele ali um pouco ali, ter esse prazer de acompanhar, de ver ele de perto. É, na verdade, a nossa vida inteira foi futebol, né, cara? Não tem como não tem como eu não associar isso a ele, porque a nossa vida inteira foi isso, foi futebol desde pequeno. É, rapidamente a gente já sabia o tamanho do que ele era, né, de quem ele representava, do que ele representava para as pessoas, não só para a torcida do Flamengo, assim, mas para todo mundo, no Brasil, em outros lugares do mundo, né, cara? A gente viajava com ele, era uma coisa assim. Na época, se você for comparar assim, talvez hoje não dê nem para comparar o que é o Neymar, o que são outros jogadores, mas assim, naquela época era uma coisa meio que de outro mundo, assim, né, cara? Porque não tinha rede social, não tinha internet, então as pessoas sabiam dele por vídeo e tal. Então, quando chegava lá, era um alvoroço em tudo que é lugar. Então, assim, a gente sempre teve essa coisa do futebol, jogando futebol desde pequeno, a gente tinha os nossos times de futebol pequeno, a gente jogava futebol em casa, jogava no colégio, jogava em tudo que é lugar.
Então, o futebol é a nossa vida, né? E a gente sabia que tudo que tinha em nossa volta, tudo que meu pai conquistou na vida, tudo se deve ao futebol e ao talento dele, óbvio, mas ah, o mundo do futebol, né? Inclusive os amigos, todos os amigos eram amigos em comum, era tudo do futebol, muitos, né? Alguns ex-jogadores frequentavam nossa casa, então, desde cedo, o Cláudio Adão me pegou no colo, o Cantarelli, Júnior, Nielsen, tantos caras aí do futebol. Os três irmãos dele jogavam futebol, né? Então, assim, assim, o meu tio Zeca, o Antunes, né, que era meu padrinho, era artilheiro do América, do Fluminense, e o meu tio Edu, que foi o maior craque da história do América. Então, era uma família toda, o meu tio Nando também, que jogou no Ceará, jogou em Portugal. Então, é uma família inteira de futebol. Eles jogavam futebol desde pequeno e nós também. Então, e o DNA, assim, é forte, porque apesar de a carreira ter sido diferente, óbvio, seria muito difícil, mas meus dois irmãos, meu primo Dudu, que é filho do Edu, alguns dos outros primos também, todo mundo jogava bola. E assim, os nossos times eram... A gente pequeno, era difícil a gente perder para algum time em algum lugar aqui do Rio de Janeiro. Então, não só a gente pegou esse lado todo do futebol, do convívio, né, de ir nos estádios e tudo, mas também a parte de jogar mesmo, né, que todo mundo jogava e a gente não parava. Não para até hoje, mas era mais, né? Era muito mais. Ô, Júnior, mas e esse DNA aí que, pô, dispensa comentários, vem do avô também? Não, o avô, ele era alfaiate, né, cara? Então, meu avô não era jogador, ele era português, esse é o pai do meu pai, né? Sim. E ele veio para o Brasil novo e fez uma vida aqui depois. Mas não, ele amava o futebol, ele queria sim que os filhos, né, gostava de ver jogando futebol e tal, mas assim, não era... Ele tinha preocupação até com a carreira, entendeu? De ser jogador de futebol, porque naquela época o jogador de futebol tinha uma fama ruim, né? Não era igual hoje, que se faz muito dinheiro. Ele tinha essa preocupação, mas amava futebol, ele tinha a bandeira do Flamengo na casa dele, né? Apesar de ser português. Então... Mas a parte de jogar mesmo, cara, veio dos filhos mesmo, os filhos, os irmãos do meu pai, no caso, né? Que fizeram uma linda história aí. Aliás, quando eu vou no Maracanã, tem uma parte do Maracanã que você tem ali uns itens históricos. E aí você tem ali coisas dos cinco times do Rio de Janeiro, que inclui o América. E não sei se do Bangu também tem, mas são 5 ou 6 ali. E aí você vê ali, porra, de 2 times do Rio, o meu pai e meu tio são os melhores jogadores da história desses clubes, entendeu? De 2 dos clubes grandes do Rio. Então é um orgulho danado, né, cara, da gente ver isso, é sensacional. Exato, eu fico imaginando mesmo, que deve mesmo ter um orgulho e um prazer de realmente você ver a história grande e ver como seu pai é querido não só pela nação rubro-negra, mas em todos os clubes e todos os países, né? Porque você pode me falar melhor, eu nunca ouvi o seu pai metido em polêmicas, né? Seu pai sempre foi exemplo e com certeza isso ele passou para toda a família, né? E você atuou profissionalmente durante o quê? Uns 6, 7 anos? Como é que foi? Peraí, eu tenho que fazer o cálculo aqui, mas acho que foram 7, 8 anos. Não, profissionalmente, um pouco menos. É porque o que acontece? A gente tinha o nosso time quando era pequeno, né? Que a gente tinha uma nova geração, que meu pai ajudou a criar e tal. Sim. E nós jogávamos no Rio de Janeiro inteiro, íamos fora do Rio, íamos para outras partes do Brasil, jogar torneios e tudo. E aí, quando eu comecei categoria de base, a gente já começou um pouco tarde, mas assim, a gente já tinha, cara, a gente chegava na categoria de base, a gente já parecia que a gente já tinha jogado em clube desde pequeno. E aí, quando eu resolvi, nos juniores, aceitar um convite do presidente do Guarani, que ele sabia da minha paixão pelo Guarani e tudo e tal, eu fui para lá. Do Guarani de Campinas, eu desde novo tinha o Guarani como meu segundo time, aí meu pai parou, eu comecei a torcer muito pro Guarani. Aí o que aconteceu? Eu recebi um convite para ir para lá jogar nos juniores.
E quando eu fui para lá, eu ainda era o primeiro ano de juniores. Então, tinham jogadores mais velhos que já estavam acima. E depois de uns 6, 7 meses, eu voltei para o Rio para ir para o Fluminense, que recebi um convite lá, e eu estava sozinho em Campinas, então eu vim para cá. E eu me profissionalizei no Fluminense, inclusive. Eu profissionalizei com, eu acho que eu tinha 19 anos, por aí. E aí, dali, eu tinha muito problema lá no Fluminense em relação a ser filho do Zico e tal. E quando ele criou um time chamado CFZ aqui no Rio, eu fui para lá, para os juniores do CFZ, e a gente foi, e logo depois eu já fui pro profissional do CFZ, que estava disputando a terceira divisão, e nós montamos um time que tinha alguns jogadores do beach soccer, que ficaram conhecidos, o Neném, o Magal, o Benjamin, e alguns caras veteranos aqui do Rio de Janeiro, o Gaúcho, o goleiro que era do Flamengo, reserva do Flamengo. Juntamos uma galera, fizemos o time, e aí nós subimos da terceira para a segunda rapidamente, assim, do CFZ no Rio. Só que quando chegou na segunda, aí, cara, começou a maluquice aqui com o Eduardo Viana, com aqueles problemas da Federação do Rio. E meu pai era um daqueles caras que os, sei lá, 50, 60 times, sei lá, do Rio de Janeiro votavam a favor, ele votava contra. Sim. E aí, quando ele votava contra, era uma confusão danada, e aí o Eduardo Viana dizia que o Zico, enquanto ele estivesse lá, o CFZ não ia subir nunca. Então a gente jogava a segunda divisão quase que eternamente. A gente ficava jogando a segunda divisão e não conseguia subir. Então eu fiquei ali, cara, durante alguns anos jogando a segunda do Rio. Eu tive um problema no tornozelo, que eu fiquei 3 anos torcendo muito, então eu operei meu tornozelo. E 2 anos depois eu operei meu joelho, tive um problema no joelho. Então, assim, fora a pressão natural de ser filho do Zico, que era uma coisa. Eu achava que era natural, mas não era natural, né? Uma coisa absurda assim, que tinha aqui com a gente. E aí fica muito difícil você continuar uma carreira assim. Eu, com 26 anos, fui para o Japão, fui contratado por um time do Japão, fui para lá jogar. Mas aí, em 7, 8 meses, o time era muito ruim também lá na segunda. E aí eu já tinha tido tanto problema, cara, que eu falei, cara, eu não queria ter uma carreira que a gente fica tendo que se esforçar 100 vezes mais do que as outras pessoas e mesmo assim ainda tem que ficar ouvindo, sabe, tendo que lidar com certas coisas assim. Era uma coisa meio inacreditável. Eu já vi vários filhos de ex-jogadores, o filho do Pelé, por exemplo, que era goleiro, cara. Exato. E passava por pressão, mas assim, eu nunca vi um cara com a mesma posição do pai, com o mesmo nome, entendeu? Eu acho que talvez eu tenha sido o que mais sofri na história do futebol. Então, era muito complicado. Então, eu sou um cara que, né, eu sou viajado, eu, graças a Deus, adquiri uma cultura muito grande, morando em outros países. Então, eu ficava olhando e, às vezes, pensando, pô, será realmente que eu não estou deixando de aproveitar um outro lado meu? Por mais talento que eu tenha, que eu sei que eu tenho, que eu tinha para jogar, mas assim, eu teria que sempre matar um leão por dia. Eu digo que eu não deveria ser o Zico, eu deveria jogar igual o Pelé para ter uma chance, não era para ser igual o Zico, entendeu? Então, é uma coisa que não tinha cabimento na minha cabeça. E aí, com 26, 27 anos, eu resolvi entrar no lado empresarial aqui, e aí foi quando eu comecei a me dar bem, né? Porque é uma coisa natural, você sendo profissional e trabalhando corretamente, as coisas começam a acontecer. E aí foi assim que eu larguei o futebol, né, para começar a trabalhar com outras coisas. Ô, Júnior, antes você tocou aí no assunto de ir para o lado de empreendedor, de empresários, né, de eventos e tudo mais. Foi logo depois ou o processo já foi junto com o grupo de pagode? Não, o grupo de pagode é o meu irmão que entrou aí agora, o Coimbra aí, o Bruno. Ele que é o grupo de pagode. Você acabou de perguntar, ele acabou de entrar aí. Exatamente, Não. é porque ele é só um sapatinho, não sou eu, não. Eu estou falando isso porque eu imagino que, né, quando ele criou o grupo dos anos 90, que fez aquele sucesso, você já estava junto por trás, empresariando, organizando? Não, né? Tinha nada a ver comigo, nada a ver comigo. Eu sou outro assunto. O meu, eu comecei a empresariar jogador durante um tempo, aí depois eu fui eu criei o Jogo das Estrelas, né, o evento que hoje é o maior do final do ano no Brasil. Comecei a organizar e aí daí eu comecei a tomar conta disso, de fazer outros eventos. Mas não tinha nada a ver com a carreira do meu irmão, não, cara. Meu irmão mais voltado exatamente para o futebol.
Isso era uma das perguntas que eu gostaria de falar para você, pelo conhecimento na área, né? Por ter o nome do seu pai por trás, de conhecer todo o processo, mesmo tendo jogado há alguns anos, essa vivência no futebol, de partir para a área já de agenciamento, de empresário, você começou e logo parou? Você continua, pretende voltar? Como que está a sua cabeça voltada para isso? Porque você Não, tem todo o não. perfil, né, para isso. Não, quando eu acabei minha carreira, eu, junto com o filho do Espinosa, o Alain Espinosa, que é meu amigo, a gente montou uma empresa para gerenciar jogador. E eu fiquei, sei lá, um ano, 2 anos. Eu trouxe aqui, ajudei a trazer o Ramires, o Tigre, né, que jogou no Flamengo aqui. E a Sim, gente fez alguns trabalhos, mas chegou uma hora que eu vi o mundo do futebol era muito complicado para trabalhar com isso. Você tem que ter estômago, né, para trabalhar com futebol. E verdade. sendo filho de quem eu sou, eu confundia muitas coisas. As pessoas confundem. Qualquer coisa que tenha a ver com futebol tem que ser uma coisa que você saiba separar muito bem, entendeu? Então eu não durou 2 anos, cara. Eu não aguentei fazer isso. O Alan continua trabalhando com isso até hoje, está na MFD lá, numa empresa que cuida de vários jogadores, aí, inclusive lá, muitos jogadores, tinham muitos jogadores no Botafogo, em alguns outros clubes, mas eu não nunca mais fiz isso. Eu comecei a fazer evento e não parei mais, virei só organizador de evento, transformamos o Jogo das Estrelas aí no maior jogo de fim de ano do Brasil, com médias de público de 50, 60 mil pessoas, então é um negócio muito gratificante. E aí por viajar muito, por estar sempre nos Estados Unidos, abri uma empresa lá, comecei a levar clínicas de futebol para os Estados Unidos e fazer várias coisas. E aí, cara, a coisa caminhou naturalmente, entendeu? Não é que eu tô sempre ligado ao meio do futebol, já fiz vários eventos com o futebol, faço um grande até hoje, né? Mas já fiz outros também eventos, como nós fizemos um evento de business, que é o business do esporte, então convidamos muitas figuras importantes do futebol para falar, 2 anos seguidos nós fizemos. Muita gente até pede para a gente voltar com esse evento. Fizemos assim já encontros, que nós fizemos uma vez da Série B, uma palestra, um encontro, uma reunião lá dos clubes da Série B, há muitos anos atrás. Então, assim, a gente estou sempre ligado ao futebol, né? Ajudei meu pai lá na história da FIFA, quando eu estava para ser presidente da FIFA. Mas é uma coisa que eu tento, assim, é um outro lado meu, um lado que não tem como fugir, mas o meu lado empreendedor e meu lado de agora comunicador também, né, de ter programa e tal, é uma coisa nada a ver com futebol. A minha experiência em futebol me ajuda em tudo, né, não só do futebol, mas do esporte, mas não necessariamente querendo fazer algo com o futebol, entendeu? Ô, Júnior, aproveitando aí, falando sobre o Jogo das Estrelas, é inevitável falar da pandemia, né? Desse momento que nós estamos vivendo. Como que você vê o Jogo das Estrelas esse ano? Está impossibilitado devido à pandemia? O que você tem pensado? O que você pode falar aí para o pessoal? Porque é um jogo que realmente é muito bom de se ver, né? Muito bom de realmente poder ver o pessoal que está na ativa e o pessoal da, da antiga geração, né? Inclusive eu estou aqui agora falando com você, mas estava aqui numa reunião exatamente sobre o Jogo das Estrelas. E a gente, assim, a gente trabalha praticamente um ano inteiro para fazer esse evento. E nesse ano a gente tem um desafio muito grande aí, né? Nós estamos trabalhando com vários cenários que, infelizmente, a gente não tem como dizer agora o que vai acontecer em dezembro. Assim, é uma coisa... Não foi uma coisa que atingiu só a gente, atingiu o mundo inteiro. Então, a Olimpíada já não vai ter mais, Ano Novo estão dizendo que não tem mais, Carnaval do ano que vem. Então, assim, eu ainda acho que até outubro, novembro, muita coisa pode mudar, né? Então, eu já não esperava, por exemplo, agora as pessoas estarem na rua como estão e as coisas estão voltando aos poucos. Eu acho que é uma coisa meio, digamos assim, maquiada para a gente poder ter uma vida um pouco parecida com o que a gente tinha normalmente. Acho que as pessoas estão tentando empurrar isso e estão correndo um risco danado. Então, assim, é difícil saber, cara. A gente já organizou um jogo que em final de novembro a gente não tinha estádio. Nós fomos para São Paulo e organizamos um jogo em 25 dias. Então,
É claro que envolve patrocinadores, envolve... Esse ano não é só a pandemia, é o calendário, né? O calendário do Brasil, o calendário É, da Europa, do Japão, que muda todo por causa da pandemia, mudou e as tabelas estão saindo aí, pô, tem jogos no dia que a gente planejava fazer, então já vamos ter que mudar. Então nós estamos trabalhando com vários cenários, cara. E lógico que tem um cenário que é o pior possível, que é não ter o jogo na data, né? O que seria ruim, mas são 16 anos que a gente nunca teve uma interrupção, nunca paramos, mesmo com a dificuldade de estádio. Então, é uma coisa que a gente trabalha o tempo todo pensando nisso, criando cenários, entendeu? É mais um desafio, sempre que tem um desafio desse também, eu me sinto bem, eu gosto desse tipo de coisa, porque você tem que trabalhar a tua cabeça, né? Trabalhar a tua mente para criar cenários diferentes. E vão aparecendo coisas novas. Isso que a gente está fazendo aqui agora é uma coisa nova, que há exato. 5 meses atrás pouca gente estava fazendo e agora todo mundo faz. Então, é o novo mundo, né, cara? E eu acho que isso daqui, mesmo quando a vida voltar ao normal, vai ter um impacto porque você agora vai ter todas as opções, né, possíveis. Então, enfim, tomara que a gente consiga fazer o jogo, tomara que a gente tenha um final de ano melhor, né, do que está sendo agora. Mas, infelizmente, não tem como responder essa pergunta assim claramente, né? O negócio é ir trabalhando e esperando o que vai acontecer. A gente vai ficar na torcida para que dê tudo certo, né? Até porque, como a gente está falando do calendário, fora o calendário da Europa, o Campeonato Brasileiro a gente vai ter rodada até em fevereiro, né? Então, imagina É. o desafio que A vocês data aí. inicial, a data inicial era 27 de dezembro. Já tem rodada agora, vai ter rodada dia 27 de dezembro. Então, nós já estamos mudando a data, mas assim, era a data inicial do jogo para esse ano. Então, caiu no domingo, onde vai ter rodada do Brasileiro. Pois é. E aproveitando, falando um pouco mais do seu trabalho hoje, e até como forma de divulgar mais, né? Eu queria que você Hum? falasse sobre esse projeto novo aí de bate-papo também, de entrevistas. Queria que você falasse um pouquinho, porque eu acredito que, se não, você pode me corrigir, você deve Hum. também cuidar do canal do seu pai, que também é um sucesso. Não, também. Você errou 2 vezes com o meu irmão aí, que é o mesmo irmão que você está falando. O Bruno, o canal Zico 10 é totalmente separado de mim, não tem nada a ver. Ah, tá. Por coincidência, foi criado praticamente no mesmo ano, quer dizer, eu tive a ideia 2 anos antes, mas eu construí meu próprio estúdio, né? Essa ideia que eu tive foi uma ideia de um programa americano, que eu comecei a me espelhar e foi a maneira que eu encontrei de fazer uma coisa que muitas pessoas que me conheciam já há muito tempo pediam, que era para você. Você tem que ter um canal, você tem que ter um programa, você tem que estar na televisão. Então eu era convidado muito para programas, né? Para fazer comentários e tudo. E aí, quando Sim. eu peguei essa ideia, a gente construiu um estúdio, né? Que ficou alguns anos, né? Até sendo ajeitado. Mas aí depois, aí no ano que eu ia começar, o canal Zico 10 começou uma outra estrutura, um outro tipo de coisa. É um outro formato também, né? Então, o meu é um formato meio que um podcast, mas de vídeo. Então, você está ali sentado batendo papo com as pessoas. Sim. E é um programa que eu faço totalmente o contrário do que o YouTube geralmente faz. Entendeu? Eu não gosto de programas curtos, eu gosto de programas longos. Sim. Eu não corto muita coisa, então eu deixo, né? Acho que é uma conversa que flui bastante. E eu, Legal. ao contrário do que muitas pessoas pensam, que acham que é o filho do Zico, é esporte, é futebol, tem nada a ver. Ali é como se fosse virou uma espécie de talk show, mas do mundo moderno, né? Então ali é um ambiente que parece uma sala de estar. Então, óbvio que eu recebo muitos jogadores de futebol, né? Já recebi figuras históricas ali do futebol, já recebi até o Paulo Rossi da Itália, que foi carrasco do Brasil em 82, fizemos um Sim. programa épico lá, eu, ele e meu pai. Mas eu fiz com Gamarra, com Filhol, com Lugano, com Dinamite, com Petkovic, com Juan, com Júlio César, goleiro, mas a lista é enorme, né? Grafite, Amoroso, Djalminha. Então, é uma galera muito grande que foi lá. E aí você tem outras figuras do esporte, você tem figuras de entretenimento, você tem pessoas ali que eu
que eu jamais imaginava que um dia eu fosse conseguir, figuras internacionais, então eu aproveito esse meu lado internacional, né, digamos assim, de falar várias línguas, então eu trago pessoas, trouxe o irmão do Michael Jackson uma vez, né, o Jermaine Jackson, fiz agora recentemente com o Bruce Buffer, que é o apresentador do UFC lá, aquele que fala o nome dos atletas, fiz com o Verdun agora, fiz com o Anderson Silva em Los Angeles, fiz com atores, com a menina que fez o De Volta para o Futuro, o filme, um ator que fez o Narcos, a série Narcos, então mexicano. Então, um bando de pessoas, um bando de gente, né, cara? Assim, figuras assim como Cid Moreira aqui no Brasil, Giovanna Antonelli, Tiago Lacerda, Evandro Mesquita, tanta gente bacana. O programa tá lá no YouTube, né? YouTube, você vai lá e digita RAP77, RAP77. E a gente é um trabalho muito orgânico, né, cara? Eu não faço muito comercial, assim, né, que deveria fazer, impulsionar e tal. Eu deixo de maneira orgânica e é muito bom receber elogios e ver que as pessoas estão curtindo, estão gostando, estão admirando o trabalho. Então isso é muito legal e saber que todo mundo quer ir também. Assim. As pessoas, a gente fala, o pessoal fala, não, quero ir, me chama. Então isso é muito, muito gratificante, muito legal mesmo. Exatamente, ô Júnior, porque quando eu decidi fazer essas lives, né? Eu comecei com um grande amigo aqui da cidade, que também jogou no Flamengo, jogou na Portuguesa. Depois minha segunda live foi com o professor Muricy, né? Legal. E aí depois tem uma amizade boa com o Fábio Carilli, fiz com ele, depois Maurício Copertino, Mauro Galvão, Renê Simões. Tem uma rapaziada boa que já veio e uma rapaziada boa que vem aí por trás. Para realmente gerar um conteúdo, passar um pouquinho da nossa experiência, aprender muito mais com o convidado. E aí eu fiz questão, cara, de querer fazer com você, porque a gente acaba sabendo muito do Zico, né? Mas seria legal também você saber um pouco da família, como os filhos pensam, as oportunidades, o que tem feito, o que presenciou perto do pai, como que consegue, né, lidar com várias situações, né, em todos os segmentos. Então, essa foi a minha ideia de realmente bater esse bate-papo com todos, né? E aí... Não, bacana. É importante para o nosso conhecimento, é importante... Às vezes você acha que está fazendo uma coisa e você, na verdade, descobre outras, entendeu? Eu mesmo, quando você fez o convite, só de você já colocar ali a postagem, eu já vejo... Geralmente, hoje você já começa a analisar todo mundo. Então, você acaba analisando e vê que muitas pessoas dificilmente você consegue separar a minha imagem do meu pai. Mas é uma coisa que eu sempre tentei construir minha vida inteira, fazer o meu caminho, fazer o meu nome. Então, assim, é lógico que muitas pessoas têm a curiosidade e querem saber sempre muito dele. E eu entendo, é normal, não vejo isso como uma coisa ruim. Mas é claro que às vezes a gente está falando de coisas totalmente diferentes, assim. E aí, algumas pessoas que eu trouxe no meu canal, você chama às vezes com uma expectativa de falar de uma coisa e aí o papo vai para um outro lado e você acaba descobrindo coisas que você não imaginava. Então, eu acho que isso é muito bacana, pode ser muito produtivo para você quando você está ouvindo as pessoas, batendo esse papo, falando, são coisas importantes para a gente poder ter um futuro bacana, aumentar um pouco o nosso horizonte, né, cara? Expandir um pouco o nosso conhecimento. Então, isso é importante, isso é bacana. Legal. Você ou seu irmão, não sei, alguém da família chegou a ser presidente do CFZ? Sim, eu fiquei tomando conta lá durante alguns anos, né? Claro que nós somos tanto, não só presidente, mas somos donos, né, do negócio. Então, assim, o CFZ tem o Centro de Futebol Zico e tem o CFZ Clube. O CFZ Clube acabou, né, diante de tantos esses problemas aí de muitos anos, e a parte financeira também, né, que era pesado. Mas o Centro de Futebol Zico, eu comandei lá durante muitos anos também. Depois meus irmãos começaram a tocar, o Bruno também tocou durante um tempo, o Thiago agora está mais envolvido lá, tem
projetos sociais, né, com o meu pai. Eles estão mais envolvidos com coisas do meu pai do que eu mesmo, porque Entendi. tirando o Jogo das Estrelas, que foi uma coisa que eu mesmo criei, mas o meu pai sempre junto comigo e a gente fazendo uma coisa legal, mas fora isso eu sempre tentei fazer uma coisa mais trilhar o próprio caminho, né, ser uma coisa mais separada, mas é lógico que sempre que meu pai precisa de mim é estalar o dedo e eu tô lá, né, então já participei de diversas coisas, homenagens e outros projetos que meu pai me chamou. Há pouco tempo nós fizemos o lançamento de uma cerveja lá dele, a gente que organizou, eu e a minha equipe e tal, e ele me chamou para fazer. Mas na parte do centro de futebol, dos projetos sociais, aí é com o meu irmão Tiago, que está tomando conta lá de tudo. E no caso do canal dele é o Bruno, que é o dono do canal lá, junto com um Entendi. sócio. E chegou É. em algum momento o espaço, o clube, chegou a um determinado momento, isso é uma curiosidade minha, eu não lembro, nem lembro, nunca ouvi falar nada. Chegou a ser alugado para algum clube? Foi alugado para vários clubes, inclusive Vários, né? Flamengo, o Vasco ficou lá no tempo. Fluminense eu não lembro, mas eu acho que todos os times do Rio já alugaram para algum. O Vasco já ficou bastante tempo lá. O Boa Vista estava lá usando agora há pouco tempo, acho que tem mais de um ano, cara, 1, 2 anos, não sei, que o Boa Vista está lá trabalhando lá no centro de futebol, eles alugam. Então é um espaço, porque é difícil, os clubes do Rio, hoje, estão começando a se preparar melhor, mas era uma época que ninguém tinha uma estrutura igual a nossa. Então, era de Exatamente. dar inveja, né? Você ter 4 clubes grandes do Rio pedindo para você para fazer lá é porque realmente era incrível, assim, que você não tinha um clube grande no Rio com uma estrutura do tamanho da do Zico, entendeu? Então, o Flamengo ficou lá treinando durante um tempo. Foi numa época até que eu acho que o Júnior estava lá de diretor, não me lembro. Mas hoje não, hoje os clubes já estão mais preparados, né? Já tem mais estrutura agora, principalmente o Flamengo, né? Sim, na história do clube, o jogador que mais assim, né, encheu os olhos, que não sei até na época como que ficou a situação, foi o Rafinha mesmo ou teve mais algum? Do pessoal que jogou lá, mas o Rafinha está falando, o Rafinha que Rafinha jogou no, depois. que jogou no CFZ, o atacante, pensei que você tivesse, Isso. eu falei, pô, não é um, mas jogaram junto, o Tiano jogou comigo muito tempo, Tiano, hoje é diretor da base do Botafogo, ele jogou, o Camacho jogou no Botafogo muito tempo, meia, o André Boleto, lateral esquerdo, jogou também no Vasco, o Fábio, atacante, o Fábio Penchel, que jogou no Volta Redonda há muito tempo, no Botafogo também. O Fábio fazia muito gol no Volta Redonda, fez gol no final. Tô tentando lembrar aqui, cara. Já teve uma galera aí que jogou em time grande, fez carreira. Esses são alguns dos principais, né? Fora que a gente teve nos anos, assim, ó, alguns jogadores. O Ezio jogou lá no CFZ, o Alcindo chegou a jogar um tempo. Ah, Tiveram alguns ex-jogadores que tiveram uma passagem rápida no CFZ, jogaram lá também com a gente, jogando segunda divisão, jogando em outras. É, eu lembrei do Rafinha porque aquela época o Rafinha estourou bem, né, no Flamengo ali, né? É, A imprensa em cima falando muito bem, né? Eu cheguei a ver alguns jogos dele também no é, CFC. ele é um garoto muito bacana, cara. Eu falo com ele até hoje, assim, às vezes ele já participou lá do Jogo das Estrelas também. Atacante rápido. Eles jogam pelada até hoje. Tem a pelada do meu irmão lá, que é praticamente só o Thiago, é só ex-jogador. E o Camacho, inclusive, às vezes joga lá com eles, o Rafinha também. Tem uma galera aí, cara, só vários ex-jogadores que jogam lá. O Nelinho, atacante também, o baixinho que jogou no Brasiliense, jogou no Flamengo. O Felipe Adão, né, filho do Adão também. Tem uma galera, eles jogam uma pelada aí sempre juntos aí. Essa rapaziada que eram amigos, meio que amigos de infância, assim, amigos de muitos anos, de categoria de base. E aí eles jogam junto até hoje aí. Show de bola. Ô Júnior, queria que você explicasse aquele momento, né, cara, pra gente que é da bola, né, desde pequeno, né, joguei profissionalmente quase 15 anos, me tornei treinador, fiz os cursos da licença. Quando a gente ouviu, alguns anos atrás, quando o seu pai era um dos candidatos da FIFA,
E nós, né, que somos do ramo, ficamos muito felizes porque o seu pai tem um nome muito forte no mundo todo e um nome a zelar. E muito se falou, muito aconteceu várias coisas, mas nada melhor ouvir, né, da boca sua como filho, e eu acredito que você deva ter acompanhado esse processo todo. Foi difícil, porque ele quando tomou a atitude de se tornar candidato, pré-candidato no caso, né? Ele estava jantando lá, não sei se era na França, algum lugar que ele estava, e a gente já estava há muito tempo falando para ele, você tinha que ser candidato, você tinha que ser candidato, é uma oportunidade boa agora e tal, porque eu acho que a FIFA, não só a FIFA, o mundo do futebol, onde existe muita corrupção, foi provado isso, né, cara, lá com tanto escândalo na FIFA também. E ele é uma figura perfeita, além de ser um ex-jogador, é um cara culto, um cara que o mundo inteiro conhece, gosta e admira. É um cara que é honesto, entendeu? Que traria um outro, né, um outro significado, né, para a FIFA. Mas a gente sabe que nem todo mundo está preparado ainda para isso. O mundo ainda está. Quando eu vi o esforço que estava sendo feito na parte de mídia para ajudar ele, eu me coloquei à disposição. E meu pai, sabendo também da minha capacidade, ele falou, cara, se você puder, seria ótimo, mas é um trabalho muito... Eu falei, eu sou o contrário, eu vou pedir para trabalhar mais. Então a gente vai... um dos caras que era responsável lá pela campanha dele, a gente Sim. mergulhou fundo e chegou uma época que a gente estava assim meio que no vazio, poxa, eles estavam no vazio, né? Não tinha tanta esperança. E aí, de repente, eu comecei a conversar com presidentes de federações em vários lugares do mundo. E aí a luz começou a acender, cara. Aí alguns países africanos. Só que ao mesmo tempo que você começa a ter esperança, você começa também a perder a esperança quando você lida com... eu conversei com o presidente de uma organização de seleções africanas, e eles estavam lá reunidos. Ele falou, se você depositar aqui tantos $1.000 para a nossa campanha de ser presidente da Liga Sul-Africana lá, sei lá, aí a gente consegue aqui 10 cartas para você. Eu falei, não é possível, cara, que ainda estamos nessa. Com tanto escândalo, com telefone, tudo. Então, era um dos presidentes de uma federação africana, mas que tinha muito poder com os outros, com muitos. E aí eu falei, cara, é de matar, é complicado. E para piorar ainda a coisa, né, cara, a presidente da Federação do Brasil, quando meu pai foi lá pedir apoio, que já foi criticado por ir lá na CBF pedir apoio, você quer que ele peça para quem? Tem que pedir para o presidente do Brasil, Exato. da Federação Brasileira, Confederação. Ele falou, não, se você conseguir as outras 4 cartas, a gente te apoia, com a quinta. Ou seja, são 5 cartas. A primeira podia ser garantida pela do Brasil, mas não. Tinha que conseguir as outras 4, porque se não conseguisse as outras 4, ele já tinha um outro candidato. Então, complicado, né? E aí nós conseguimos 3 ou 4, só que em cima da hora. Aí não deu tempo. Só que depois você começa a descobrir mais histórias ainda de como foi o processo, de como alguns desses caras pegavam um jato particular e iam para países conseguir as cartas eles mesmos com promessas de outras coisas. Então, quando isso acontece, é muito complicado. Meu pai, na época que a gente estava fazendo a campanha dele, ele estava na Índia trabalhando. Entendeu? Quer dizer, um cara que estava trabalhando no futebol, pro futebol. E os outros caras que estavam ali de candidato estavam trabalhando para eles, né? Para talvez continuar uma história aí de corrupção com vários outros países. O que ganhou o Fantini, eu já conheci ele, eu conversei com ele uma vez na câmera, me parece ser um cara muito bacana. Mas a gente não sabe, né, cara? O problema é que ainda está no mundo inteiro, essa corrupção é muito complicada e eu acho que a FIFA, assim como o mundo do futebol, ainda não está preparado para ter gente honesta, porque eu acho que quando você traz alguém muito honesto, você acaba quebrando a cadeia. muita gente que contava com aquilo ali, né? Então, meu pai passou por isso no Flamengo e a gente sabe como é que é. Enquanto ele chegou lá, tinham acusações em cima dele de coisas absurdas, né? Porque é aquele negócio, quando você tem lá 6 ladrões, chega um anjinho do lado para poder atrapalhar os ladrões, todo mundo quer acabar com ele. Exatamente. E com tudo isso, seu pai
Seu pai nunca mais pensa nisso? Ou enquanto não mudar, enquanto não quebrar essa Não sei. cadeia? Não sei, aí é com ele. Eu não posso falar por ele, mas assim, ele hoje, eu acho que ele. Eu não sei se ele se decepcionou ou não, porque já era esperado. Quando ele foi pro Flamengo, eu também conversei com ele, avisei, você sabe do que você está se metendo. Eu não sei se ele se decepcionou mais ou se ele só teve a confirmação do que ele sempre soube. Assim como ele foi para ser secretário de esporte do governo Collor uma vez, é a mesma coisa. Sim. Quando você é muito honesto, você chega lá. Por isso que eu, pessoalmente, tenho dificuldade de acreditar em político. E, assim, você dizer para mim que você está há muitos anos na política é complicado, né? Se você é um cara honesto, está há tantos anos na política, você precisa ter. Ou você é um herói mesmo de verdade, ou você tem alguma coisa errada. Então, é difícil, cara. Política no Brasil, política de futebol, entendeu? Política de federações esportivas, de empresas, tudo aqui, cara. A corrupção aqui no Brasil é muito complicada e não é só no Brasil, né? O mundo africano, por exemplo, é um que a gente sabe disso, né? Na América do Sul, aqui, Comebol, tudo isso, tantas coisas que a gente já viu. É bem difícil, é difícil. Ô, Júlio, exatamente por isso, né? Você pode falar melhor, lógico que sempre a cabeça é o do seu pai, mas por isso mesmo que dificilmente algum dia a gente vai ver o seu pai à frente como treinador do Flamengo, né? Não, Devido a treinador toda não. essa política, devido a Não, não, tudo isso. não, mas aí não. Treinador não tem nada a ver com isso. Eu acho que treinador é outra coisa, cara. Treinador não é política, aí já é uma outra coisa. É, ele nunca seria treinador no Brasil. Qualquer. Eu pensei que você fosse falar presidente do Flamengo, mas treinador nem pensar, né? E presidente também. Se um dia passou isso na cabeça dele, eu. Eu falei treinador devido a todas essas coisas que envolvem por trás, né? De saber que presidente, porque a gente sabe que tem muita corrupção, muito troca de favor, muito isso, não vai segurar e o seu pai sendo um ídolo, não só do Flamengo, mas do futebol brasileiro. Isso é uma coisa que eu devo imaginar que muitos torcedores devem pedir, deve ter Não, campanha daí. não, Não, como treinador não, como treinador não. Já vi muita pessoa pedir presidente do Flamengo, mas treinador não. Mas ele nem quer ser mais treinador, ele nunca quis ser treinador. Ele foi treinador durante um tempo porque ele começou a fazer no Japão, ele começou a gostar, e aí, logo depois que ele fez um trabalho muito bom no Japão, foi para a Turquia. Na Turquia ele foi campeão com o Fenerbahçe no centenário, levou o Fenerbahçe entre os 8 da Champions, que até hoje ele é considerado talvez o maior treinador da história do Fenerbahçe. Quer dizer, pô, ele fez uma carreira muito boa de treinador, mas cansa também. Ele não é um cara, para mim, que tinha que estar no campo, não. Ele tem que estar. Eu acho que ele tem um conhecimento de futebol que ele devia comandar, entendeu? Federações como essa. Agora, de nada adianta você comandar se todo mundo que está ali trabalhando com você, entendeu? É muito pilantra, muita gente ruim nesse mundo, então só se você tivesse uma estrutura inteira à sua disposição, você pudesse botar 30 caras lá entendeu? E organizar todo o sistema de novo. Mas aí você bate nas federações aqui do Brasil, nos clubes. É um sistema muito complicado de trabalhar. ô Júnior, e os netos, né? Porque a gente falou no comecinho dos DNA, os meninos hoje estão com quantos anos? Eu tenho três, né? Um de 8, de 3 e de 2. Meu irmão tem dois que tem. Tem um que acabou de nascer agora há alguns meses, tem um de 9 e tem um de 11, 12 ou 11, não sei agora direito se é 11, 10 e 11, 11, 12, mas já estão grandes, entendeu? Agora são 8 netos, né? Tem bastante criança. Quase E um time de o, futebol, né? e o Felipe e o Gabriel são filhos de Não, quem? eles são. Não, o Felipe, eu não sei, eu não lembro se ele tem 12 ou se ele tem 11. Eu estou confuso aqui agora, mas ele tem, eu acho que ele tem 12 e o Gabriel 11, ou é 11 e 10. E é o que E estão eles na já base? jogam, né? O Felipe já joga no Flamengo, o Gabriel também estava jogando lá e estavam indo muito bem até acontecer essa pandemia aí. Mas quem sabe, né? Vão seguir a carreira aí, mas já estão começando a ter problemas já novos, porque aí começa o neto do Zico, já começa aquele
aquela fofoquinha do lado, quando não faz alguma coisa. Pô, se fosse o Zico, é realmente uma coisa muito, muito triste. Mas quem sabe, né, cara? A gente tem esperança. Mas também eu não tenho esperança só por ter, só porque eu quero alguém para ser. Porque o Zico já tá bom, não precisa ter outro. Entendeu? Desde que eles sigam. Desde que, como diz meu pai, desde que eles sigam algo que eles gostem, isso que é importante, entendeu? Eu acho que. É impressionante como no futebol brasileiro tem esse erro, né, de querer comparar os filhos com o pai, né? Isso aconteceu com você, aconteceu com o Djalminha, aconteceu com o próprio Gabriel, né? Aconteceu Mas aí com eu outros conversei com o jogadores, né? Djalminha, eu já conversei isso com o Djalminha, e o próprio Djalminha concordou comigo. O Gabriel, acho que eu também conversei com ele em relação a isso do Vladimir, porque assim, o Vladimir e o Djalma Dias tiveram sua importância no futebol. O Vladimir foi um grande lateral esquerdo, o Djalma Dias também um grande defensor. Mas o Zico é um negócio muito, entendeu? Assim como o Pelé é uma coisa, sabe? Como o Ronaldo vai ser um dia, né? Já é. Como o Garrincha. O Djalminha se tornou maior do que o próprio pai. Mas ele falou para mim, ele falou, Júnior, eu quando jogava no Flamengo não era comparado ao meu pai, era comparado ao seu. Então, assim, a gente, o Djalminha, o Luiz Antônio, o Marcelinho, eles tinham um peso que era ter que ser o novo Zico. Então ele falou, a gente que não era filho, tinha esse problema, imagina você. Eu falei, pô, então, imagina, né? Então, muito difícil. Eles fizeram a carreira deles, né? Mas assim, é muito complicado, cara. Essa comparação. Quando você é de outra posição, ou seu pai foi um grande jogador, mas as pessoas não ficam com aquela coisa de ter que ser o novo, sabe? Tipo, eu amo, adoro o Vladimir, mas ninguém vai ficar enchendo o saco do Gabriel dizendo é o novo Vladimir, lateral direito. Não vai, entendeu? É o Gabriel, é outro. Entendeu? Mas no meu caso, não, na mesma posição, com o mesmo nome. E uma torcida que nem a do Flamengo que sente uma falta do. Né, pô, então. Como queriam ter um novo Zico. Então, não só de mim, mas do meu sobrinho também, que também sempre falam, pô, vai ser o novo Zico. Não, não vai ser o novo Zico, cara. Esquece isso. Entendeu? É o Felipe e o Gabriel, são filhos de quem? Do Bruno. Do Do Bruno. Bruno, né? Esse que é o do Só no Sapatinho que você falou aí, que é o dono do canal Zico 10 lá. É o Bruno. E acompanha de perto. Toda a família acompanha de perto. Acompanha. Eu já fui em vários jogos lá. O Felipe é meu afilhado, né? Eu sou padrinho dele. E já fui em alguns jogos, mas o Bruno está sempre presente. Meu pai, quando pode, também vai. Aí. Só que também é ruim, né? Quando meu pai vai, já é uma atração, todo mundo sabe que é o neto dele. Então, eu, quando joguei no Japão, meu pai foi em um jogo meu. Meu pai era o treinador da seleção japonesa. Então, você imagina o que foi. O estádio tinham 20 e poucas mil pessoas. Pareciam que as câmeras estavam mais nele lá na cabine do que no jogo. Então, só que no jogo a câmera era em mim, né? Para poder ver o que eu fazia para mostrar a reação dele. Quer dizer, não é fácil, não. Ô, Júnior, pô, você viajou e viaja para vários países do mundo. Queria que você contasse alguns relatos que marcaram a sua vida ao lado do seu pai. Lógico, você sempre soube e sabe quem o seu pai é, da importância dele no futebol. Mas, assim, coisas que te marcaram que você falava assim, caramba, cara, nunca imaginei que eu ia ver um negócio desse. Acho que você deve ter várias histórias assim, Olha, né? tenho vários, mas assim, é difícil lembrar, assim, porque a única coisa que eu quando eu ouço assim, eu falo assim, eu nunca imaginei, eu não tenho esse nunca imaginei, porque eu imagino às vezes, eu imagino até coisa mais. Eu vejo coisas assim. Eu estava contando uma história ontem, inclusive, sobre isso, assim, foi numa. Agora recente, não é nenhuma história absurda, não, mas assim, a gente estava lá no torneio do Inglaterra, Japão e Islândia, lá na Inglaterra, lá em Manchester. E quando a gente foi, eles sempre têm um lugar reservado, né, para a família das pessoas e tal. Mas quando nós chegamos lá em cima, o pessoal de Manchester falou: não, vocês não estão aqui. E encaminharam a gente para um outro lugar. E chegou lá, era um camarote inteiro, enorme, e escrito lá, família do Zico, mas parecia assim, um camarote de família real.
Eu falei, isso tudo aqui é só pra gente? Ele falou assim, porque você é a família, vocês são a família do Zico, dos maiores jogadores da história do planeta, então assim, tem que ter um camarote só para vocês aqui, em Manchester. Então assim, e nesse mesmo torneio, o Beckham foi lá embaixo para pegar um autógrafo do meu pai, queria tirar uma foto, ele estava fazendo uma entrevista coletiva, e eu estava no corredor com o meu tio Edu, que era auxiliar do meu pai, e o Beckham chega sem camisa como representante, aí ele perguntou se eu era filho dele, depois ele queria falar com ele. Cara, ele ficou ali 10 minutos sem camisa, com a camisa pendurada, esperando meu pai sair, e meu pai não saía. E ele fez uma cara de quase choro, assim, para mim, como se disse, pô, eu queria falar com ele. Aí eu falei, espera aí, daqui a pouco eu tratei ele como eu trataria um cara normal, mas quando ele foi embora, eu olhei pro meu tio e falei, caralho, é o Becker implorando para tirar uma foto. Aí nós fomos lá depois com meu pai, aí ele tirou foto, ficou todo feliz e tal. E tem várias, cara, assim, eu fui ver eu já fui jogos do Real Madrid, que meu pai foi, aí chega lá embaixo, vem todo mundo, vem o Valdano, vem o Butraguenho, vem o Ronaldo, Roberto Carlos, fazem como é que fala, uma roda em cima dele, todo mundo querendo tirar foto. Então, você vê isso em tudo que é lugar do mundo, cara. Eu ainda viajo para lugares que as pessoas não sabem quem eu sou, e aí você conversa, o cara fala, como é que o pessoal fala assim, você é brasileiro? Eu sou brasileiro. Puta, eu adorava a Copa de 82. Aí começa a falar, a primeira coisa que fala é Zico. Entendeu? Então, assim, tem alguém que escreveu aí, quem tem Zico tem tudo. O Valdano, uma vez, o Valdano encontrou meu pai, eu estava do lado, por isso que eu falei do Valdano, que ele falou assim, olhou para meu pai e falou assim, se futebol tem alma, seu nome é Zico. Ele falou para meu pai, se futebol tem alma, seu nome é Zico. Que era um slogan que tinha muitos anos atrás. E é impressionante, cara, impressionante como jogadores estrangeiros ficam, né? Eu já conversei com o Badio pelo telefone, o Badio quase chorou falando do meu pai para mim, é uma coisa sensacional, assim, é uma idolatria que, infelizmente, alguns brasileiros aqui, os brasileiros diminuem os próprios ídolos, né? Uma coisa... Eu postei uma foto com o Anderson Silva, onde você viu ali, que o Anderson é o maior da história, e tem brasileiro que torce contra, é uma coisa meio... É brincadeira. Meio surreal. Esse povo aqui tem que ser estudado mesmo, é difícil. É a famosa brincadeira, a NASA tem que vir estudar, cara. É brincadeira mesmo. É triste, né? Porque tinha tudo para ser um país, né? Se você pegar os documentários aí dos anos 30, 40, o Brasil era o país do futuro, era uma coisa linda. Agora, pô, não sei o que aconteceu aqui com esse país, mas temos que ter esperança, né? Que um dia vai melhorar. Ô, Júnior, e as resenhas engraçadas, cara? Porque esse tempo atrás estava vendo a resenha e o seu pai contando, até o Alex. Meu tio aí. Meu tio Edu entrou aí, mandou um coração, manda um beijo para ele aí, que foi um dos craques maiores Edu Antônio Coimbra. Um abraço. Viu? Fala. E aí, vendo a resenha lá com o Alex, né, com o Pirral, seu pai contou daquele rachão, né, cara, que é bom demais, que ele chamou a atenção do jornalista quando ele fez o gol e gritou mil e poucos gols. E aí, você chegou eu nem já. vi isso daí, cara. Eu nem vi. O Alex está no meu programa, né? Foi no meu canal e quem quiser assistir, é um programa de mais de 1 hora com ele, cara, foi sensacional. E ele contou muitas histórias do meu pai lá na Turquia, por exemplo, né? Do goleiro lá que duvidava e falava, será que ele batia muita falta assim mesmo? E meu pai ia lá e arrumava a barreira e falava, vou bater 4 aqui, depois da quinta você já pode começar a contar. E meu pai ia lá e batia, o goleiro nem pulava, ele não conseguia, os caras ficaram impressionados. Então, assim, tem muita, né? Tem muita história. Teria que fazer um documentário inteiro só sobre histórias dele, livro. Realmente impressionante, cara. O que ele jogava era uma coisa absurda. E é verdade, ô Júnior, porque eu tive um treinador que ele foi goleiro do Guarani. Você deve conhecer, foi goleiro do Santa Cruz, é o Marcos Birigui. Sim, Birigui, conheci ele. Birigui virou para mim. O Birigui, conheci ele no ônibus. No ônibus, nos juniores do Guarani. E ele veio se apresentar para mim. Ele falou, você me conhece? Eu falei, não. Desculpa. Ele falou, meu nome, eu sou o goleiro
você lembra de um gol de falta que seu pai fez contra o Santa Cruz? Eu falei, lembro. Ele falou, eu era aquele goleiro olhando para a bola. Aí eu falei, Birigui, pô. Pois é. Ô, Júlio, exatamente. Ele foi meu treinador, cara. E ele contava essa história pra gente nas resenhas, nas brincadeiras, que, pô, a gente, né, o Zico sempre bateu e ainda continua batendo. É impressionante a batida do seu pai até hoje, né? Quando bota lá, botar o colete, a camisa, ele vai tirar com uma facilidade. E o Birigui conta essa história e ele fala assim, verdade, não é resenha minha, não. Vou contar para vocês. Uma vez eu formei a barreira, eu tomei o gol e a base da barreira olhando para mim. E eu falando para ele, cara, vira, vira, nunca vi isso. Daí o cara falou assim, só você quer ver o gol do Zico? Essa história já rodou vários lugares com a mesma história. Então, esse do Santa Cruz, o pessoal conta que é o Zé do Carmo que fala isso. Zé do Carmo que fala isso, que queria ver o gol. Como diz meu pai, ele diz que tem muito exagero, tem muita coisa aí mas é uma lenda legal, uma lenda bacana, porque não deixa de ser verdade, muitas são verdade, né? Alguém fez um gol aí outro dia, não sei se foi o Messi, Cristiano Ronaldo, alguém, e o estádio inteiro aplaudiu, rival aplaudiu o gol dele. E aí todo mundo começou, nossa, nunca tínhamos visto isso. Eu falei, cara, eu já vi isso na Itália, né? Com meu pai, fez um gol de falta, o estádio inteiro do Catania levantou para aplaudir ele e gritar o nome dele. Rival. Entendeu? Então, isso na Itália em 83, 84. Então, porque, cara, os garotos de hoje não são obrigados a saber isso, né? Então, é bom de vez em quando lá no Google e no YouTube, buscar coisa, porque é bom, né? Sempre. Exato. Tem até uns relatos aqui, ó. Eu conheci o futebol por causa do Zico, Copa de 78. Edu, meu avô era América, comprou sua camisa em 2008, comprei sua camisa em 2008 para presentear ele, mas ele faleceu e eu fiquei com ela. Obrigado por dar alegrias a ele. E foi num Dia dos Pais. E aí ele agradeceu aqui, um abraço. A Copa de 78 mesmo, que ele não, assim, ele mesmo considera que não jogou tanto assim, porque ele estava na reserva e tal. Pô, ele fez um gol, ele teve uma seleção da FIFA, né, para jogar contra a campeã, que foi a Argentina. Ele ficou no banco da seleção da FIFA e o treinador na época, quem foi o treinador, esqueci agora, que falou, acho que foi o Menotti, não sei, que falou, o Zico é o jogador do futuro, esse cara joga demais e tal. E aí estava 1-0 a Argentina, ele entrou no segundo tempo, ele deu o passe para o gol de empate e virou o jogo, fez o gol 2-1. Quer dizer, a seleção do mundo ganhou e ele foi eleito melhor em campo da seleção do mundo contra a Argentina em 78. Exatamente. Ó, o Nicolas Bastos, qual jogador no Brasil mais se aproxima do Zico? Na minha opinião, ninguém. Né? Não sei, Hoje? não sei. Ou não tem. Nós não Não, temos hoje não mais tem. meias. Nós não temos mais Não, meias. só se ele está falando em qualidade. Qualidade, o Neymar, claro que ele se destaca dos outros disparado, né? Mas chegar perto do meu pai, não, porque Exatamente. o jeito é diferente, o jeito de jogar é diferente. Não tem nem as características, né? Você está Roberto falando de Dinamite. Ronaldinho Gaúcho, está falando de Kaká, desses caras. Sim. Roberto Dinamite tem boa relação com o Zico? Eles foram rivais durante anos. É a pergunta do Nicolas. É um dos melhores amigos dele. Aliás, ele que está perguntando, que vai lá no Rap 77 e bota a entrevista do Dinamite comigo, que foi bacana demais, foi 1 hora de programa, e o Dinamite, ao falar do meu pai, ele quase chora literalmente, e ele fala, foi o maior jogador que eu já vi jogar. O maior rival dele, o maior jogador que eu já vi jogar foi ele. É um cara que é meu... Ele é mais que um amigo, né? Quase que um irmão, assim. Ô, Júnior, como que tá seu tempo aí? Você quer fazer mais um pouquinho, segunda parte? Tanto faz, cara. Não tem problema, não. Tô aqui. Daqui a pouco, só não muito tempo eu vou ter que sair, mas aí não tem problema. Tem 10 segundos para encerrar a primeira live, eu já volto e te chamo de novo. Prometo não tomar muito seu tempo. Tá bom. Já te chamo.